Oi gente, tudo bem com vocês? Fiz um vídeo aqui e hoje a gente vai conversar sobre a importância do louvor. Deixa eu ver se eu adivinho. Tu pode ter o teu momento lá de devocional, então tu vai orar direitinho, tu vai ler a tua Bíblia, tu vai falar pra Jesus como foi teu dia, tu vai fazer teus pedidos de orações, vai ler talvez um texto, um capítulo, 2 capítulos, mas tu não tem aquele tempo no qual tu tira pra louvar a Deus com louvor. Sabe quando tu tá com uma vida horrível? Sabe quando tu tá passando por vários problemas, mas tu coloca mesmo assim um louvor e tu vai louvar a Deus? Isso aí é o louvor. Louvor é tu colocar uma música, um louvor que realmente enalteça a Ele e começar a cantar. Mas antes de eu falar aqui um pouquinho sobre o louvor, eu queria falar aqui sobre a importância da língua, sobre a importância das palavras na nossa vida. Então vocês sabiam que a palavra ela tem muito poder na nossa vida, porque o que acontece? Quanto mais tu vai falando aquelas palavras, ou falando palavras boas ou palavras ruins, quanto mais tu vai falando, mais as palavras vão penetrando no teu cérebro e vai entendendo aquilo como um comando. Por exemplo, analisa o teu dia, como que tu é? Tu é aquela pessoa que vive falando palavras boas, palavras pra cima, ou vive falando palavras ruins? Por exemplo, tu vai acordar e tu vai falar todos os dias: eu vou conseguir passar naquela prova que eu quero, eu vou conseguir passar naquela prova que eu quero, eu vou conseguir passar naquela prova que eu quero. Quanto mais tu vai falando, mais teu cérebro vai entendendo e vai te dando motivação. Amém? Amém? A mesma coisa acontece com palavras boas ou palavras ruins. Tem um outro exemplo pra vocês. Quando tu tá fazendo uma prova e ela tá muito difícil, tu começa a falar: meu Deus, eu nunca vou conseguir passar nessa prova. O teu cérebro vai começando a capturar aquela ideia e realmente tu não vai conseguir passar naquela prova, por causa que os teus pensamentos muitas vezes estão começando a mandar comando pro teu cérebro, que o lá vai vindo. Enfim, eu não sou muito estudada nessa parte, só que eu pesquisei pra me informar sobre isso, só que eu não tenho as melhores palavras pra falar pra vocês, mas basicamente acho que vocês estão dando pra entender. Basicamente é isso, as palavras têm muito poder, tudo que tu fala, o teu cérebro vai captando, e da mesma maneira é com louvor. Também a Bíblia fala em Tiago que a língua tem muito poder, ou seja, tudo que tu fala, ela é um órgão pequenininho, isso tá escrito na Bíblia, que é um órgão pequenininho, mas que lá pode sair tantas palavras boas, palavras de bênção ou palavras de maldição, e sim, tu pode tanto abençoar alguém como amaldiçoar alguém também. E daí, qual é o ponto importante disso tudo? O ponto importante disso tudo é que vem o louvor. Vem a parte de louvar a Deus com louvores. E aí eu venho te perguntar, se as palavras têm tanto poder, se tu já viu que tu pode tanto abençoar alguém ou tanto amaldiçoar alguém, por que tu não passa tempo louvando ao Senhor? Por causa que quanto mais tu fala: o Senhor é grande, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor anda comigo no meu problema, na minha dificuldade. Quanto mais tu vai falando isso, mais tu vai enaltecendo Ele. E também, de contrapartida, isso vai entrando no teu cérebro cada dia mais. É muito importante para um cristão ter uma vida de oração frequente, ter uma vida lá para ler a Bíblia, ter uma vida lá para separar para fazer boas coisas, para seguir os mandamentos, as escrituras e tudo mais. Mas é muito importante também ter um cristão que saiba quem é Deus. E aí, às vezes, eu já gravei um vídeo sobre isso, às vezes eu vou te perguntar quem é Deus e tu não vai saber responder. Muitas vezes isso pode acontecer por ter falta de louvor. Dizer que é verdade, quando a gente abre lá a parte lá pra oração, a gente começa: Jesus, obrigado por isso, e eu quero pedir isso, enfim. Muitas pessoas separam tempo pra orar, separam tempo pra falar, separam tempo pra falar isso, mas não separam tempo pro louvor. O louvor é extremamente importante. Por isso que eu falo aqui pra vocês cuidar as letras que vocês falam, cuidar as palavras que vocês proferem, por causa que é muito fácil vocês falarem sem medir as palavras, mas não esqueçam que tudo isso, tudo que nós falamos, o Senhor escuta e o Senhor sabe se é ou não de coração. Então eu vim aqui te dar uma dica realmente de amiga, que vai te ajudar a impulsionar muito mais a tua oração. Eu já falei isso, também tem outro vídeo aqui que é sobre vida de oração, como eu oro, que é a oração mais louvor. E desde o momento que eu comecei a adorar, desde o momento que eu comecei a engrandecer, porque assim, ó, eu sempre engrandecia, eu sempre falava: Jesus, tu és bom, tu és santo, no meio da minha oração. Mas quando eu separei um momento específico, uma música específica, só pra mim falar, só pra mim enaltecer Ele, independente se eu tô com problema ou não, só pra mim engrandecer realmente, nada sobre mim, mas tudo sobre Ele. Quando eu comecei a fazer isso, toda a minha vida mudou. Eu comecei a prosperar muito mais, eu comecei a crescer muito mais em Deus. E eu vim te
dizer isso também sobre as suas situações. Às vezes a gente tá passando por situações ou a gente quer que coisas se realizem e nós não falamos palavras boas sobre isso, palavras abençoadas sobre isso. Por exemplo, eu quero construir uma casa, aí eu vou chegar, eu nunca vou conseguir construir essa casa nunca vai pra frente, essa obra nunca vai pra frente. Ao invés de tu falar essas 3 palavras, por que tu não fala, o Senhor é bom e Ele vai me abençoar, o Senhor está comigo e Ele vai construir essa casa, o Senhor é meu alicerce, eu vou conseguir todas as coisas por causa que eu sou forte nele. Entende a diferença de como muda o louvor na tua vida? Quando mais tu inclui o louvor, quanto mais tu inclui a adoração e louvar a Deus em palavras, em cânticos, em músicas e tudo mais tu vai conseguir incluir Jesus no teu dia a dia. Eu posso falar isso pra vocês porque foi assim que aconteceu comigo. Então, pra finalizar o vídeo, se eu pudesse dizer uma dica pra vocês incluam o louvor na vida de vocês, incluam a adoração no meio da vida de devocional, na vida do teu dia a dia, enfim. É extremamente importante vocês estarem falando coisas boas, coisas que enalteçam o nosso Deus, porque além de nós enaltecermos o grande Deus, também vai entrar dentro da nossa cabeça cada vez mais. Então, se eu pudesse te dar uma dica, separa um tempo de adoração e louvor. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e Deus abençoe.